Luciano Claudino, ele que é consultor de investimentos, porque mais do que ninguém as pessoas fazem as projeções ali para 2026, alguns projetam, falam assim, vou ficar milionário, mas não conseguem, só que outros também mal estão conseguindo pagar as contas. Então, de que forma que a gente deve se planejar diante de um cenário de incertezas? Luciano, bom dia. Bom dia, David, bom dia, bancada, e bom dia a todos os espectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Em relação a como se programar diante de tanta insegurança que a gente está vivendo em relação à questão financeira, como que as pessoas então podem projetar 2026 e fazer uma organização, principalmente nesse começo de ano, né? Onde tem os diferentes IS, IPVAs, IPTU, enfim, a série de impostos. Sim, eu queria dividir essa resposta em duas abordagens, tá, David? Primeiro, uma abordagem mais filosófica, que a gente tem que tomar cuidado para não procurar o melhor investimento, tá? Porque o melhor investimento, ele remete a melhor ativo. E o melhor ativo, ele nos deixa muito suscetíveis a acreditar em promessas fáceis. E como em 2026 a gente vai ter um ano muito volátil, vai ter um ano muito complicado, um ano de eleições e tal, com certeza vão surgir muitos vendedores de investimentos que pagam 10% ao mês, de investimentos que vão transformar R$1.000 em 1 milhão, que a gente sabe que não existe, né? Então, a gente tem que tomar esse primeiro cuidado e ter em mente que em 2026, provavelmente, a gente ainda vai ter... Historicamente, a gente tem taxas de juros altas no Brasil, né? E provavelmente em 26, a gente vai continuar tendo uma taxa de juros muito alta. Então, o ideal é explorar isso. E com que olhar a gente tem que olhar isso também? Quando a taxa de juros está alta, tu pode estar em dois lados dessa história. Ou do lado de quem paga, o que é muito complicado. Então, quem está do lado de quem paga deveria começar 2026 se organizando para eliminar o endividamento. Porque quando a gente fala em taxa de juros alto, o custo financeiro é bastante alto. Então, quando se fala em eliminar endividamento, começa pelo mais caro e vai pagando as dívidas para eliminar elas, né? E quando a gente está do lado de quem não tem endividamento, eventualmente já tem uma reserva financeira, o juro ele trabalha ao teu favor, né? E como eu disse, em 2026 a gente provavelmente vai continuar com uma taxa de juro alta, por mais que a gente já esteja próximo de um começo de ciclo de corte, a gente vai, com certeza, em 2026 ter algo próximo de 1% ao mês ainda. Então, a ideia é explorar isso. Pagar as dívidas, primeira recomendação, na verdade foi a segunda que você deu, né? Em primeiro lugar, não acreditar naqueles investimentos milagrosos. Ainda teve gente que acreditou no CDB de 140% do Banco Master e acabou se complicando, né? João. Pois é, Luciano, queria perguntar para você no sentido exatamente nessa questão do Banco Master, porque até era oferecido por grandes corretoras, né, grandes players do mercado, então o cliente ele fica sempre na dúvida, né, qual que é a taxa mínima anual, seria 6%, a partir disso já deve se desconfiar, deve buscar empresas com lastro. Qual a dica que você dá para quem procura esses CDBs, esses títulos que em teoria são mais seguros, mas que a gente viu que não são tão seguros assim? Excelente pergunta. O balizador deveria ser sempre a Selic, tá? Porque a Selic é a taxa básica de juros do Brasil, então é o que normalmente o Tesouro nos paga. Então tudo, e o Tesouro a gente sabe que no Brasil é um dos menores riscos do Brasil. E risco e retorno são coisas que andam juntas, né? Então tudo que paga muito acima da Selic tem muito risco, tá? Por mais que muitas vezes os vendedores de sonhos, os vendedores dos tickets dourados aí, eles digam que existe um investimento que paga 3% ao mês, e 3% seria mais que o dobro da Selic, por exemplo, com segurança. Isso não existe. Então, assim, se paga um prêmio muito superior à Selic, liga o sinal vermelho. Sempre atenção, né, Cíntia? Luciano, bom dia. Tendo em vista até o que você mencionou, né, a questão do superendividamento da população, falta, e diante dessa coisa que a gente não sabe qual investimento é seguro, qual não é, você entende que falta uma questão para a população de uma educação financeira? Total, é um dos maiores gargalos do Brasil e talvez seja até um pouco intencional, né? Porque no Brasil a gente tem uma política de incentivo ao consumo. E tu entende que quando tu tem uma política de incentivo ao consumo, isso vai contra economizar. Então, a gente tem uma educação financeira bastante deficitária
e talvez intencional. Muitas vezes crédito consignado com o seu fundo de garantia, algumas medidas que foram implementadas pelo governo federal para que você consuma cada vez mais. Enfim. Karina Pirro tem uma pergunta também? Essa feira que de vez em quando o Serasa faz, é algum momento bom para a pessoa que está devendo se organizar? Excelente pergunta. Eu, por conceito, sempre digo que o primeiro investimento que a gente deve fazer é o de paz financeira, tá? E paz financeira começa por pagar endividamento. Porque eu não acredito que ninguém que esteja devendo, que não saiba como vai pagar as contas do mês seguinte, consiga ter tranquilidade, consiga ter paz. E quando a gente fala em eliminar dívidas, a gente sempre tem que começar pelas dívidas mais caras. E quando surgem situações especiais que te dão benefícios para começar a eliminar essas dívidas, a gente sempre tem que olhar com carinho e tratar como prioridade. Valeu, Luciano Claudino, ele que é analista de investimentos, consultor de investimentos, baita dica aí. Só ficou uma dúvida, é gaúcho? Gaúcho, aqui próximo de Caxias do Sul. Mas pelo sotaque eu percebi. Adoro aí Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu? Valeu pelas dicas. Prazer conversar com vocês. Valeu. Bom, de fato, né? A gente precisa se preparar, mas são muitas incertezas em relação à economia e aí fica a questão mesmo de nunca acreditar, então, naqueles investimentos milagrosos e também naquelas questões que muitas vezes as pessoas acabam se endividando e falam assim, vou procrastinando as dívidas e vão se avolumando cada vez mais. Bolão, tigrinho, né? Isso daí não é investimento, né? É dinheiro para perder, golpe, né? É golpe. Sem dúvida alguma. Daqui a pouquinho, depois de um rápido break, a gente vai trazer o caso de um advogado que agrediu um médico